Olha só, uma decisão bem recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, está mudando as regras do jogo para os planos de saúde aqui no Brasil. E essa é uma mudança que pode impactar e muito o acesso à saúde de milhões de brasileiros. Então vamos entender direitinho o que está acontecendo. A grande questão que fica no ar é essa. Por que, de repente, parece que ficou mais complicado conseguir a cobertura de certos tratamentos pelo plano de saúde? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa decisão da STF, a gente precisa dar um passinho para trás. O cenário da saúde suplementar no Brasil, ele vive numa tensão constante, sabe? De um lado, estão os pacientes que precisam de cuidado. Do outro, as operadoras de saúde que precisam gerenciar os custos. E esse conflito tem dois lados bem claros. De um lado, estão os beneficiários, que muitas vezes precisam de tratamentos que são vitais, mas que não estão naquela lista oficial. E do outro lado, as operadoras, que vinham lidando com uma imprevisibilidade financeira enorme por causa de decisões da Justiça que obrigavam a cobrir esses procedimentos. Porque antes dessa mudança toda, o sistema funcionava de um jeito diferente. Mesmo que uma operadora negasse a cobertura, o caso ia para a justiça e o juiz tinha uma margem de interpretação bem maior. Ele podia olhar para a necessidade do paciente, para o pedido do médico e determinar que o plano cobrisse. Existia uma flexibilidade, digamos assim. E foi justamente essa flexibilidade que o Supremo Tribunal Federal decidiu rever. A Corte interveio para criar um conjunto novo de regras, só que bem mais rígido. No centro de toda essa discussão está o famoso rol da ANS. Mas o que é isso, afinal? Pensa nele como se fosse um cardápio mínimo, sabe? Um cardápio obrigatório que todo e qualquer plano de saúde tem que oferecer. A briga começa de verdade quando um tratamento necessário não está nesse cardápio. E aqui está a grande virada de chave. O STF estabeleceu novas condições. A palavra mais importante aqui é cumulativos. O que isso quer dizer? Que para conseguir um tratamento fora da lista, a pessoa vai precisar atender a todos esses critérios ao mesmo tempo. Não adianta ser só um ou dois. E isso, claro, torna o processo bem mais burocrático e restritivo. Mas qual foi a lógica por trás de uma decisão como essa? O principal objetivo declarado foi trazer mais previsibilidade para o setor de saúde. Essa citação da especialista Juliana Teixeira Barreto resume bem o argumento das operadoras. A ideia é que essas decisões judiciais que não davam para prever acabavam inflando os custos, e esse aumento, bom, no fim das contas, era repassado para o bolso do consumidor na mensalidade. Então, resumindo a história, a intenção era diminuir a liberdade de decisão dos juízes. Ao criar regras mais claras, mais rígidas, a expectativa era de que as operadoras pudessem calcular melhor seus riscos e, com isso, estabilizar a parte financeira do setor. Agora, a pergunta que fica é: será que essa solução vai mesmo funcionar? Alguns especialistas acham que não, e até levantam a possibilidade de que a decisão possa ter o efeito exatamente contrário ao que se esperava. Esse contraponto vem do advogado Léo Rosenbaum. Ele aponta o que seria uma falha central. Os novos critérios, que deveriam ser objetivos, na verdade são bem abertos à interpretação. Por exemplo, o que é uma evidência científica robusta, ou o que seria um tratamento equivalente. Essa subjetividade toda, segundo ele, pode acabar criando ainda mais batalhas na justiça. E essa expressão, tiro no próprio pé, ela captura muito bem esse risco. A tentativa de diminuir o número de processos na justiça poderia, ironicamente, acabar gerando ainda mais processos, ou seja, o oposto do que se queria. Mas no fim do dia, o que mais importa é qual o impacto direto disso tudo para as pessoas, para os beneficiários dos planos de saúde. Na prática, o que muda é o seguinte: para quem já tem um tratamento garantido por uma decisão judicial que não cabe mais recurso, nada muda. Mas para qualquer pedido novo, o caminho ficou bem mais difícil. Entrar na justiça ainda é possível, claro, mas agora exige um caso muito bem amarrado, com provas técnicas bem mais fortes. Ok, chegamos na pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Se o objetivo era dar previsibilidade, controlar custos, isso vai se refletir em mensalidades mais baixas? A resposta dos especialistas, pelo menos por enquanto, é um verdadeiro balde de água fria. A percepção geral é de que essa decisão, por si só, não deve ter impacto direto no valor que a gente paga todo mês, nem para mais, nem para menos. Então, o cenário que a gente tem agora é de incerteza. Todo mundo está de olho para ver como os tribunais vão interpretar e aplicar essas novas regras na prática. É um momento de esperar para ver como o sistema todo vai se adaptar a essa nova realidade.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que resume bem o dilema. Será que essa busca por previsibilidade vai de fato equilibrar o sistema de saúde? Ou será que estamos apenas trocando um tipo de problema por outro, abrindo a porta para uma nova onda de disputas na justiça? Só o tempo vai dizer.